Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, e chegamos ao terceiro episódio da temporada especial do podcast Artigo 134. Nessa temporada, a gente está tratando do tema A Rua Tem Direitos, falando sobre as pessoas em situação de rua. E nesse episódio, nós trouxemos a discussão envolvendo os equipamentos públicos que ficam à disposição dessa população, ou não, né? Nós vamos falar sobre essa problemática aqui e principalmente falando sobre o Centro Pop e a Casa de Acolhida, no caso aqui da nossa capital Goiânia. Meu nome é Tatiane Pimentel, eu sou diretora de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Goiás e este é o podcast Artigo 134, o podcast que aborda os assuntos relevantes do meio jurídico e da sociedade. E antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos agora castanhos mais escuros, estava mais claro antes, tenho olhos claros, uso óculos, estatura mediana. E estou trajando um terno, um blazer bege claro, com uma blusa cinza por dentro, e a gente está aqui no estúdio da Defensoria Pública, que é uma sala pequena, bem aconchegante, com as paredes cinzas. Nós estamos aqui com uma tela de TV com a logo do nosso podcast, a equipe que está aqui com a gente da Defensoria Pública, né, para fazer essa gravação, a equipe do audiovisual e com convidados especialíssimos. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui com o defensor público Rafael Martins Balduino e eu vou começar a te apresentar e pedindo que você se apresente antes da gente falar dos demais convidados. Eu sou branco, né? Fazendo já minha descrição, eu sou branco, cabelos mais escuros também, pretos, olhos escuros, cabelo um pouquinho mais enrolado. Tô com um terno azul com risca de giz, camisa branca e gravata azul. Como dito, sou defensor público, sou relativamente recente na carreira, ingressei no meio do ano passado e atualmente estou trabalhando em uma unidade de garantias, faço principalmente audiências de custódia e sou colaborador também do Núcleo de Direitos Humanos, por isso tenho lidado com bastante frequência com esse tema de população em situação de rua e os desafios que nós enfrentamos para fazer valer o direito dessas pessoas. Nós estamos aqui também com a nossa convidada aqui da casa, defensora pública, Maria Eduarda Cerejo. Por favor, se apresente. Oi, pessoal. Eu me chamo Maria Eduarda, eu estou defensora pública hoje no entorno do Distrito Federal, na cidade de Valparaíso. Vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, pero não muito, né? Tenho cabelos escuros, olhos escuros, estou usando óculos. Estou usando não vou nem dizer que isso é um blazer, uma jaqueta caramelo com uma blusa marrom. E também sou colaboradora do Núcleo de Direitos Humanos. Também por isso acabo atuando com a matéria, né, relativa aos direitos da população em situação de rua. E também tenho atribuição na área civil e de saúde lá em Valparaíso. Então também acabamos tratando de várias demandas relativas à efetivação desses direitos. Obrigada, doutora Maria Eduarda. E eu quero agora convidar o convidado especial, já comecei bem, né? Que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do município de Goiânia, doutor Henrique Pandim, por favor. Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Henrique Pandim, eu sou um homem branco, cabelos pretos, a barba já não tão preta assim, uma barba cerrada, mas já ficando mais branca do que preta, né? Uso óculos, estou vestindo uma camisa branca, um blazer azul claro, uma calça jeans. Como dito, eu sou procurador-geral do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Portanto, um ramo específico do Ministério Público que, ao invés de atuar perante o Judiciário, atua perante o Tribunal de Contas na fiscalização aqui no estado de Goiás, dos 246 municípios. E já há alguns anos temos aí feito uma parceria muito profícua com a Defensoria Pública do estado de Goiás
sobretudo nessa matéria de população em situação de rua. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigada por todos estarem aqui. E eu acho, então, que a gente podia começar já direto no nosso assunto aqui da pauta de hoje, que são esses equipamentos públicos. Eu queria começar explicando para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é a Casa da Acolhida e o que é o Centro Pop. Bom, vamos lá, eu vou começando e os meus queridos colegas aqui de mesa vão me complementando aqui. As casas de acolhida hoje funcionam como casas de passagem. São locais de acolhimento temporário de pessoas em situação de rua e tem essa função de possibilitar que essas pessoas tenham um apoio inicial para que elas possam, então, voltar a se reinserir em um contexto de mais dignidade. Esse aparelho ele tem uma previsão legal na lei municipal de atenção à pessoa em situação de rua. Ela prevê a existência aqui em Goiânia dessas casas de acolhida. E hoje nós temos 2 casas aqui em Goiânia, né? Tem uma casa que a gente chama de CAC 1, né? A CAC 1 que fica em Campinas, direcionada ao público masculino, e a CAC 2, que fica no setor universitário, que acolhe tanto mulheres quanto famílias. Mas em resumo bastante apertado é isso, são espaços que a população em situação de rua pode buscar para ter ali uma acolhida, para passar a noite, fazer um pernoite, para também ter acesso a estruturas de higiene, de alimentação, e assim ter um mínimo de dignidade resgatada e poder então, a partir desse acolhimento inicial, buscar outros serviços que também são até oferecidos e incentivados ali. Também é uma porta de entrada para políticas públicas de saúde, de trabalho, enfim, uma série de outras frentes. Se eu puder acrescentar sobre o Centro Pop, né, de outro lado, diferentemente da casa de acolhida, são instrumentos da política municipal, locais onde essa população que está em situação de rua vai ter um apoio ali durante o período do dia, né? Então é um local onde vão ser prestados serviços, por exemplo, de fornecimento de alimentação, de fornecimento de um espaço para que essas pessoas possam lavar suas roupas, guardar seus documentos, tomar banho, e também ter acesso a serviços mínimos ali de assistência social, como, por exemplo, o cadastro em programas de repasse de renda ou de qualquer outro gênero, ou benefícios socioassistenciais, e também encaminhamentos para a rede, tanto de assistência psicossocial quanto para o Sistema Único de Saúde, né? Normalmente tem um staff mínimo ali de assistentes sociais, psicólogos, outros técnicos, e a casa tem o Centro Pop, aliás, tem essa função meio que de complementar a casa de acolhida, né? A casa de acolhida vai funcionar ali como espaço para moradia, entre aspas, né, para que elas possam pernoitar, e durante o dia o Centro Pop vai funcionar como esse apoio, e também como porta de entrada para se inserirem dentro da política municipal de assistência social, porque é a partir do Centro Pop que vão ser identificadas as próximas necessidades daquela pessoa, né, tratamentos de saúde, se tem perfil para ir para uma casa de acolhida, fazer cursos profissionalizantes, tudo isso perpassa a atuação do Centro Pop. Eu acho que por isso, assim, o Rafael e a Maria Eduarda explicaram muito bem. Eu acho que essa é a grande questão, é a questão de que são equipamentos que se complementam, né? Tanto o Centro Pop quanto as casas de acolhida, eles são aquelas referências iniciais que a população em situação de rua vão ter em relação a esse serviço prestado pela administração pública, no caso, pela administração pública municipal. Então, digamos, elas são as portas de entrada, né? O Centro Pop como ali um local onde eles conseguem ter, como foi dito, uma alimentação, tomar um banho, lavar uma roupa, e a casa de acolhida onde ele pode passar por ali, dormir para não ter que dormir na rua, enfim. São esses equipamentos iniciais e que por isso mesmo é de suma importância que eles sejam equipados de forma adequada, porque quando a população em situação de rua, ela chega no Centro Pop, uma pessoa em situação de rua chega no Centro Pop ou chega numa casa de acolhida e se depara com uma estrutura defasada,
se depara com uma estrutura muitas vezes fechada, que não funciona no período em que deveria funcionar, ou que não tem o profissional que deveria estar lá, como foi dito, um assistente social, alguém que pudesse dar a ela o amparo do qual ela necessitava, aquela política pública ela já fica desacreditada, porque dificilmente aquela pessoa retornará lá, né? Então, aquela que deveria ser a porta de entrada bem estruturada, exatamente para estimular a pessoa a buscar o aparato do Estado como uma forma de ajudá-la a sair daquela situação de rua, a pessoa já desacredita e não retorna. Então, são problemas com os quais nós vamos certamente tratar disso aqui, nos deparamos de maneira rotineira, infelizmente. Muitas vezes um centro pop, sem uma identificação que sequer permite ao indivíduo em situação de rua saber que ali existe um centro pop, ou que chega lá e está fechado, não está funcionando, ou que não tem uma máquina de lavar roupa. Quer dizer, é importante exatamente por serem os equipamentos iniciais, as portas de entrada complementares, que eles sejam bem estruturados, bem adequados para gerar confiança na política pública em relação àquela pessoa que depende desse serviço público. Só para situar um pouquinho, quem nunca visitou esse tipo de estrutura, né? Aqui em Goiânia mesmo, eu citei as duas CACs que tem aqui, mas a CAC 1 que fica em Campinas, a Casa de Polícia de Campinas, é um prédio relativamente grande e ali você tem uma série de quartos, né? São como suítes com várias beliches, e que o uso, portanto, ele é compartilhado por várias pessoas. Tem também uma cozinha onde são preparadas as refeições, outros banheiros para que o pessoal possa fazer uso, mesmo quem não se hospeda lá, por vezes tem a oportunidade também de entrar e fazer uso dessas estruturas de higiene. E tem um espaço de convivência também, no caso das CAC de Campinas, o hall de todos os andares tem uma televisão, que o pessoal pode sentar ali, assistir televisão, se atualizar, enfim, um mínimo de lazer. E a CAC 2 no setor universitário funciona da mesma forma também. Já tem os quartos um pouco maiores, porque recebe famílias, então às vezes ficam 3, 4, 5 pessoas ali no quarto. Tem um número, infelizmente, bem mais reduzido de habitações. Eu creio que são em torno de 10, né, Henrique? Por aí, né? Por aí. Em torno de 10, então tem esse espaço individual para as famílias, também cada um com seu banheiro. Uma estrutura de cozinha, no fundo tem, como o doutor Henrique mencionou, que é uma lavanderia, para o pessoal poder cuidar das suas roupas. E um espaço ainda bem pequeno e restrito, mas um espacinho para crianças brincarem, enfim. Só para que todo mundo tenha a dimensão do que é, né? Como se fosse uma estrutura de hotelaria, entre aspas, mas para oferecer a essas pessoas realmente um pouquinho do que seria uma casa, um pouquinho do que seria um lar, de forma temporária, para que elas possam, a partir dali, retomar, enfim, condições de dignidade. A gente falando assim é muito bonito, né? Mas quando a gente pensa numa estrutura de uma cidade do tamanho de Goiânia, que a gente tem aí, eh, a última estatística que a gente conseguiu levantar, assim, um pouco mais próxima do oficial é de 2019, que fala de 1.200 pessoas em situação de rua, mas a gente bateu um papo aqui com uma representante da Pastoral da Rua, né, que a Madalena, que trouxe uma informação aí que, assim, estima-se em 1.800 pessoas em situação de rua na capital, né, e ela acha que é muito maior do que isso. Então nós estamos falando aqui de 3 equipamentos, né, públicos, numa cidade, numa dimensão de uma população em situação de rua desse tamanho, e aí eu fico com a pergunta se isso é suficiente. Mesmo que elas funcionassem muito bem, vamos dizer assim, é suficiente para atender essa população? Então, eu acho talvez assim, a Defensoria Pública deve ter certamente assim, um diagnóstico muito mais fiel sobre isso, porque eu sempre digo, e aí vem até a importância, retomando um pouquinho aquilo que eu falei no início, da importância dessa parceria entre o Ministério Público de Contas e a Defensoria. Essa é uma parceria que vem já de alguns anos, a gente firmou isso na época do Dr. Domilson, né, quando ele estava como defensor geral e permaneceu e se ampliou com o Dr. Tiago. Exatamente por isso, porque a Defensoria Pública, eu sempre digo, é uma instituição que conhece
a realidade, porque ela recebe o indivíduo que realmente necessita da política pública e sabe a demanda. E nós temos uma visão no Ministério Público de Contas mais geral sobre os assuntos. Então, eu acho que elas se complementam. Então, sobre os diagnósticos, eu acho que a Defensoria, mas só aproveitando esse gancho, assim, essa questão, por exemplo, da quantidade é realmente um problema, porque não se sabe realmente quantas pessoas em situação de rua existem. Até por isso o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente, né, determinou que seja obrigatório que os estados, os municípios façam esse diagnóstico exatamente para que se tenha ali um número real de pessoas que estão nessa situação, né? Porque, na verdade, não se tem. Se tem essas estimativas, mas não se tem o real número, né? E muitas vezes o que eu percebo, e talvez aí os colegas, o Rafael, a Maria Eduarda vão poder falar melhor sobre isso, é que às vezes a demanda, as pessoas que demandam o centro pop e as casas de acolhida não são, não são nem de longe, digamos assim, a maioria dessas pessoas, porque primeiro, já há uma certa desconfiança em relação à efetividade dessa política pública, como eu disse. Segundo, que é necessário que o município, né, no caso aqui dessa política custo-benefício que nós estamos falando, que ele faça uma política pública ativa. Quer dizer, não basta abrir um centro pop e as casas de acolhida e esperar que as pessoas vão lá procurar essas estruturas. Quer dizer, as pessoas estão espalhadas pela cidade, às vezes nem sabem que tem aquilo. Então, eu acho que, e aí é um achismo, digamos assim, mas que é insuficiente exatamente porque eu acredito que poucas pessoas perto do total procuram esses aparelhos para funcionar. Fora que a situação deles muitas vezes é precária. Então, se não fosse aqui a atuação da Defensoria Pública e a atuação do Ministério Público de Contas, que nós tivemos aí ao longo dos dois últimos anos, sobretudo, a situação estrutural do próprio Centro Pop das casas de acolhida seria muito pior, né? Então, eu acredito que seja insuficiente. Né? Não, mas isso eu afirmo com certeza que é absolutamente insuficiente. Esses dados, ainda que aproximados quanto a quantitativo da população em situação de rua, entregam isso de forma bastante objetiva. Somadas às vagas da Casa de Acolhida 1 e da Casa de Acolhida 2, não se atingiria 10% dessa população. É claro que não são todos que desejam vaga em casa de acolhida, porque, como a gente pode até explorar mais para frente, a população em situação de rua é, por natureza, extremamente heterogênea e as necessidades são igualmente distintas de indivíduo para indivíduo. Mas essa insuficiência até ficou bastante evidente no final do ano passado, né? Que nós precisamos ter uma atuação muito incisiva quanto ao abrigo emergencial. Em períodos de chuva, em períodos de frio, a demanda pela estrutura aumenta demais, por razões óbvias. As pessoas não querem ficar molhadas na rua nem passando frio. Então, a busca pelo aparelho amplia de forma muito dramática. E a estrutura que existe hoje na prefeitura, ela não, pelo menos aqui em Goiânia, ela não, absolutamente não é suficiente para atender todo mundo, né? Em tempos normais não, mas em períodos de intempéries, então enfim, de chuva, de frio, essa questão fica muito mais dramática. E eu vejo ainda um outro ponto de insuficiência que nós percebemos no contato direto com a população em situação de rua. A questão da distribuição dessas vagas no espaço geográfico da cidade precisa também ser repensada. Vejamos que nós temos uma estrutura de acolhimento de população masculina em Campinas. O percentual de pessoas masculinas na população em situação de rua é bastante elevado, né? No Brasil todo fica em torno de 85%, e aqui em Goiás não é diferente. E se ter um núcleo apenas em Campinas, que é bastante distante, por exemplo, do centro da cidade, que é um ponto de concentração bastante relevante também, de pessoas em situação de rua, dificulta o acesso e impossibilita que grande parte dessas pessoas possam contar com esse tipo de abrigo. Então, essa é uma diretriz que é importante de ser levada para o poder público nas nossas conversas, enfim, articulações,
para que seja repensado também, para que se distribua geograficamente. Uma pessoa sair a pé do centro de Goiânia para Campinas para poder dormir, e é até difícil imaginar isso, porque claro que a população que está no centro desenvolve ali os seus vínculos, às vezes tem até trabalho por ali, suas oportunidades estão naquele local. Vai exigir esse deslocamento para outro local da cidade tão distante para que ela possa ter acesso ao aparelho? Me parece insuficiente e até desumano. A realidade do entorno não é muito diferente. Eu diria que é até mais precária, porque, falando especificamente das cidades onde a Defensoria está, né, que é Valparaíso, Lusiânia, em Águas Lindas por enquanto ainda não, mas Valparaíso e Lusiânia, juntas têm um centro pop, que na verdade fica em Valparaíso, atende, né, a população de Valparaíso. São 2 cidades que têm ali, cada uma em torno de 200.000 habitantes, e a gente encara uma realidade que é bastante peculiar, que é a de serem cidades dormitório. Então, muitas vezes, inclusive, a população em situação de rua, que é atendida no Centro Pop de Valparaíso, elas vêm de Brasília, ou ela se desloca bastante para Brasília. A gente está falando aí de uma distância que é aí em torno de seus 40 quilômetros, né, de Valparaíso, e de Lusiânia mais ainda, ali uns 60, 70 quilômetros. E a gente tem um serviço Centro Pop, nós não temos casa de acolhida em nenhum dos 2 municípios. É algo que a Defensoria está atuando junto à gestão municipal, especificamente em Valparaíso, né? Tanto eu quanto a doutora Kathleen e o doutor Pedro, que somos defensores lá da área civil, a gente tem tido reuniões com a gestão pedindo a implantação de uma casa de acolhida ao menos. E já em outros momentos de busca ativa no município de Lusiânia, a gente percebe que a ausência do Centro Pop, ou mesmo de uma casa de acolhida, faz essas pessoas estarem numa situação de muita vulnerabilidade, tendo que buscar serviços básicos no Distrito Federal, né? Se deslocando muitas vezes a pé, todos esses quilômetros, para conseguir acessar nos centros pop de Brasília, porque aí o Distrito Federal já tem mais de um, e acabam não alcançando esse serviço dentro do estado que é deles, né? De onde eles realmente vivem. E essa questão da localização é muito interessante também, porque o Centro Pop de Valparaíso, por exemplo, fica no bairro do Céu Azul, que é um dos maiores bairros de Valparaíso em extensão territorial e também populacional. E é também muito distante do local onde aquela população normalmente se concentra. E eu adiciono até um ponto nisso que o Dr. Rafael trouxe, que há uma resistência da população também, né, de ver instalados esses serviços. Porque o centro, que é onde normalmente essas pessoas conseguem desenvolver uma atividade informal para conseguir algum tipo de remuneração, onde também há uma maior facilidade de acessar outros serviços do dia a dia. Veja, nós que temos direito à moradia garantida, nós também queremos morar bem localizados. Queremos conseguir acessar todos os tipos de serviço a pé, com facilidade. O luxo que é hoje em dia você conseguir sair de casa e fazer tudo a pé. E aí nós pegamos essa população que é lida como indesejável, e a gente joga e escanteia para um local distante, para também higienizar a cidade, né? Higienizar a visão daqueles outros cidadãos, tirar dali do campo de visão do cidadão médio, digamos assim, mas a gente não está resolvendo o problema, porque essas pessoas simplesmente elas não vão acessar o serviço, e a gente vai estar acabando instalando um serviço para inglês ver. Porque ainda mais que nós sabemos que há um déficit de transporte público. Aqui já entrando em outros problemas. Mas é tudo correlato, né? Isso. É uma coisa vai puxando a outra e você tem ali uma situação que acaba ficando insuficiente para atender as necessidades, né? É bom você ter trazido essa experiência do entorno, porque não é uma questão só da capital, né? Às vezes as pessoas acham que pessoas em situação de rua só tem nas grandes capitais, mas isso não é a verdade, né? Não, até porque se a gente for abordar, por exemplo, os critérios para definir população em situação de rua pelo teor da política nacional, das pessoas em situação de rua, ele vai trazer justamente o que o Dr. Rafael ponderou,
é um grupo extremamente heterogêneo, que tem ali vínculos rompidos, mas não rompidos ou fragilizados, né. Muitas vezes essa população, aquelas pessoas, elas até têm ali uma família que tem uma moradia, mas por inúmeras razões, discordâncias religiosas, de orientação sexual, uso de drogas ou de álcool, essas pessoas se veem sem poder, né, estar no mesmo ambiente que o núcleo familiar e acabam tendo que recorrer aos serviços voltados para a população em situação de rua. Quadros de saúde também, problemas psiquiátricos. Então, assim, são inúmeros fatores que não necessariamente estão relacionados a uma vida num grande centro urbano. Verdade. Em relação à questão do problema nos diversos municípios, não só em capitais. Tem um dado que consta da última cartilha do Ministério dos Direitos Humanos que aponta que nos últimos 10 anos o número de municípios que declarou ter população em situação de rua em seus domínios dobrou. Então vejamos que é um cenário de desafio que se impõe não só aos grandes centros, mas também às cidades consideradas menores. E, enfim, lógico que o olhar muda, né, de acordo com a realidade de cada local. E essa difusão desse problema chama muita atenção. Uma das primeiras parcerias na atuação da Defensoria Pública junto com o Ministério Público de Contas, TCM, foi inclusive na vistoria desses equipamentos públicos, né. Por que é importante o MP de Contas estar junto, né, nesse trabalho? Como é que o senhor avalia a relevância dessa parceria? A gente tem visto, assim, bons frutos dessa parceria exatamente porque é aquilo que eu disse na fala anterior. A Defensoria Pública, ela conhece muito bem aquela realidade do indivíduo que vai lá e procura e necessita. O Ministério Público de Contas, nós temos a condição e a responsabilidade também por fiscalizar as políticas públicas municipais como um todo, né? Agora, claro, nós temos que fiscalizar dos 246 municípios as diferentes políticas públicas. Então, é realmente uma visão, muitas vezes, mais geral. Agora, eu acredito que a parceria tem sido importante porque, no âmbito do Ministério Público de Contas, nós temos a competência de cobrar do gestor que ele faça uma boa administração pública. Então, que ele equipe de forma adequada essas estruturas públicas. Então, o gestor público, ele acaba, como ele tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, nós temos essa responsabilidade de fiscalizar essas contas. Quando a gente fala contas, eu acho que isso é até importante para todos que nos ouvem, porque muitos têm a visão assim de que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas fiscalizam números, né? Assim, partem dessa ideia como se contas fossem ali números, vamos olhar os números da prefeitura, quanto que gastou, é muito além disso. Na verdade, quando nós falamos contas, nós estamos falando a gestão em si, a eficiência e a efetividade da política pública. E é essa visão que nós temos tentado cada vez mais avançar. Então, de uns anos para cá, nós no Ministério Público de Contas temos focado em como nós podemos atuar para mudar a vida das pessoas, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam das políticas públicas. Então, ao invés de ficar focado somente no papel, na formalidade, nós temos buscado esse tipo de atuação. E nós encontramos na temática da população em situação de rua e nessa oportunidade muito importante de parceria com a Defensoria Pública, uma oportunidade exatamente para a gente exercer esse tipo de atividade que consegue transformar a realidade social. Então, por exemplo, quando nós fizemos no Centro Pop e nas casas de acolhida, que fizemos as vistorias em parceria sempre com a Defensoria Pública, e aqui eu queria deixar também registrado o agradecimento ao Dr. Tairo, né, coordenador do NUD, que tem sido sempre muito parceiro do Ministério Público de Contas nesse sentido. Nós constatamos exatamente aquilo que eu falava, uma situação, por exemplo, de você chegar, né, doutor Rafael, no Centro Pop e não ter uma máquina de lavar roupa, ou não ter um banheiro concluído. Então, a partir dessa movimentação em parceria entre Defensoria e Ministério Público de Contas, nós conseguimos, claro, ainda está muito aquém do que deveria ser, mas conseguimos garantir isso, que às vezes é uma coisa aparentemente pequena, eu consigo garantir colocar uma máquina de lavar roupa no Centro Pop.
Parece pouco, mas para o indivíduo que chega lá e não tinha como lavar a sua roupa, aquilo faz toda a diferença para ele. Ah, consigo pôr um chuveiro, um banheiro. É pouco? Parece pouco para nós, mas para o indivíduo que está na rua e precisa de um lugar para ele tomar um banho, aquilo faz toda a diferença. Nas casas de acolhida, a mesma coisa. Chega lá, encontramos colchões que tinham mais percevejo do que colchão. Então, trocar aquele colchão para um colchão melhor faz toda a diferença para as famílias que precisam passar a noite ali. Então, eu acredito que essa parceria é importante por conta disso, porque nós conseguimos acionar o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas consegue, muitas vezes, dar uma resposta muito mais célere do que o próprio Poder Judiciário. Aliás, a gente viu isso nessa parceria na população em situação de rua, sempre que a Defensoria Pública e o Ministério Público de Contas acionaram o Tribunal de Contas deu uma resposta positiva, célere, determinando a prefeitura que fizesse as correções, que foi o que garantiu, né, muitas vezes que isso fosse feito. Me parece também que é um respaldo muito interessante, porque uma barreira que a gente encontra muitas vezes no judiciário é que a administração nos traz a resposta que eles não têm como fazer aquilo, né? Trazendo o argumento que a gente vai conhecer como o da reserva do possível. E o que o doutor colocou aqui, né, quando a gente vem com o respaldo do Tribunal de Contas dizendo, ué, mas tem como fazer uma gestão eficiente aqui, há espaço para essa manobra. Isso dá um respaldo muito grande para a nossa atuação. Quando o doutor falou dos chuveiros, da máquina de lavar, eu me lembrei que a primeira atuação que a gente teve, quando a gente chegou lá em Valparaíso, no Centro Pop, foi que na visita de vistoria, né, aquela blitz que a gente faz sem avisar, a gente chegou lá para conhecer o equipamento e a gente constatou que eles estavam usando uma barra de sabonete que ficava no banheiro, como se fosse um banheiro de uma casa, onde só familiares usassem, né, o banheiro. E a gente ficou, nossa, mas quantas pessoas passam por aqui por dia? Eles, depende, assim, eles hoje têm 60 prontuários abertos, então são em média 60 pessoas atendidas, e a gente ficou assim, Meu Deus, com sabor. um sabonete. E aí a gente falou, não, vamos sentir aqui qual é o clima para a gente atuar. E a gente fez uma recomendação pedindo que o sabonete fosse trocado por um sabonete líquido, que é uma coisa, assim, muito simples de fazer, mas que evita desperdício. E a recomendação foi acolhida de imediato pela gestão municipal lá de Valparaíso. Eles trocaram todo o fornecimento e hoje eles usam sabonete líquido. E, assim, é uma mudança. Gente, você pensa, É uma coisa tão simples, né? muito simples, mas são múltiplas pessoas ali que, assim, têm a saúde fragilizada, inclusive, até pela questão da forma de vivência. E você está prevenindo também outras situações. Então, às vezes, a mudança que a gente identifica nessas visitas, ela é algo muito simples de fazer e que tem uma melhora de qualidade de vida para essas pessoas imensurável. E assim a gente vai, né, pouquinho em pouquinho, é um sabonete líquido que a gente consegue, depois a gente aumenta para mais um serviço. Mas esse ponto que você coloca, doutor, é fundamental, que é o de estar presente, né? De sair das nossas estruturas e visitar os locais, conversar com as pessoas. A gente teve um esforço grande, muito valioso aqui, né, doutor Henrique, em relação às CACs. O doutor mencionou a questão dos percevejos, né, nas casas de acolhida aqui. Gente, era um cenário, assim, terrível que foi encontrado com mais gravidade até na casa de acolhida de Campinas, que perto das tomadas, ao redor das tomadas, a gente percebia, assim, como se fosse uma nuvenzinha pretinha. Meu Deus. E aquilo ali era vestígio de percevejo, porque o bichinho esconde ali dentro, esconde para dentro do colchão e de noite sai para se alimentar das pessoas que estão dormindo ali. E foi muito valioso o trabalho feito, né, pela Defensoria e pelo Ministério Público de Contas. O trabalho foi muito respaldado pelo TCM, é importante dizer. Os conselheiros foram muito sensíveis nisso. E o resultado, lógico, o acompanhamento continua, ainda existe um procedimento aberto no Núcleo de Direitos Humanos para fazer um acompanhamento constante dessas casas de acolhida. Mas é interessante mencionar também casos de avanço, como
doutora Maria Eduarda falou, nós conseguimos, em um primeiro momento foi constatada aquela situação lamentável ali de infestação de percevejo, dentre outros problemas, mas por meio da atuação junto ao TCM, de decisões do TCM que determinaram melhorias, foi possível verificar algum tempo depois, na segunda visita, que alguns problemas tinham sido superados, né? Nessa segunda visita, nós notamos que eles tinham feito uma pintura no prédio e que essa tinta que eles usavam, inclusive, era própria para repelir o percevejo e houve uma melhora, né? Mas, como nem tudo são flores, a gente já constatou na segunda visita que a equipe de limpeza profissional que antes estava contratada para fazer a limpeza do espaço, teve o contrato expirou, não providenciaram um novo Uma novo renovação. contrato e quem estava fazendo a limpeza ali, a partir daquele momento, eram os próprios servidores. Então, os problemas são contínuos, vão surgindo, é necessário que a gente esteja ali olhando tudo de perto. Vigilância constante. Exato, né? E evitar aquela coisa só de oficiar para perguntar como é que tá. Não, você tem que ir lá ver. Tem que ir pessoalmente, né? E muitas vezes essa visita, né, às vezes o ofício ele é importante, né? É um trabalho É o registro o também. registro, né, da formalização, mas é a visita que aperta, né? O papel aceita tudo, né? Na hora tem que ir lá para olhar se é aquilo mesmo. Lá em Valparaíso, inclusive, a gente atende presencialmente no Centro Pop uma vez por mês. Nós nos revezamos todo mês, né? Toda segunda semana do mês, a gente tá lá. E é muito interessante porque a gente já faz, né, desde 2023 que a gente tá indo, não falhou nenhum mês até agora e não vai falhar. E a gente vê a parceria que eles veem na gente, né, do pessoal que trabalha no Centro Pop, porque quando tem qualquer questão, aí eles já vêm trazer pra gente. E a gente tá lá para isso também, porque a gente também precisa que a gestão municipal e os servidores, eles vejam que nós estamos ali também como parceiros, para melhorar aquele serviço. A gente não tá indo ali para apontar o dedo e dizer, né, que o servidor não tá fazendo o que ele tem que fazer à toa. A gente quer mesmo é que eles venham pra gente e digam, ó, não estão mandando, a máquina de lavar quebrou e não consertaram, tá precisando fazer um reparo ali no jardim, lá no Centro Pop, por exemplo, eles têm uma horta, lá no Centro Pop que é cuidada pelos usuários, então às vezes é material para a horta que precisa e não estão mandando. E a gente vai também atuando com base no que esses servidores trazem para a gente, para melhorar o serviço, né? A gente não tá lá para ficar também só, tipo assim, quem tá fazendo trabalho aqui. Para também construir essa parceria e construir a relação de confiança que o doutor Henrique colocou, né? O assistido, ele já sabe, o usuário do Centro Pop, ele já sabe que a gente vai estar ali todos os meses. Então, eles já se organizam, eles têm a certeza que aquele serviço vai ser prestado. Às vezes eles querem falar com a gente antes, eles já buscam a gente no prédio da defensoria, quando eles conseguem. Às vezes também isso acontece. A pessoal de lá do Centro Pop de Valparaíso tem o nosso contato por e-mail, também quando é uma demanda que não pode esperar a nossa visita, eles também já repassam para a gente. Enfim, é uma articulação, né, para um trabalho em rede, que faz tudo fluir muito melhor e trazer confiança do usuário no serviço que está sendo prestado, tanto pelo município quanto pela defensoria. É uma fiscalização que beneficia todo mundo, na verdade, né? Não é como se diz, um sistema acusatório, né? Não é de Como de um direito, mas um trabalho que você traz ali até o servidor para junto, né? Para ser também ouvido nesse processo, né? E tirar as dúvidas deles também. Sempre aparece. A gente tá lá, aí eles vêm, doutora, mas agora que não tem ninguém para ser atendido, é que eu tô com uma dúvida. É que o pai do meu filho não tá pagando a pensão, a gente senta aqui também, qualquer coisa, manda lá pra defensoria. Assim, a gente constrói uma relação muito legal nesse trabalho todo de sair dos gabinetes. É bom para o servidor, é fundamental também. O que a gente percebe nas visitas é que aqui em Goiânia, o corpo de servidores da prefeitura é muito aguerrido e eles se desdobram de uma maneira quase sobre-humana para dar conta com o pouco que eles Faz têm. milagre. E quando tem problema, quando há insatisfação, quem segura a bucha são eles, não é o gestor. Então, claro que eles têm também todo o interesse em
em que a coisa evolua, que o serviço flua, né? Eles têm interesse em todos os sentidos. Então, é muito bom poder conversar tete a tete, escutar também a dor do servidor que está ali, uma fonte importante de informação. E é, sem dúvida nenhuma, também um destinatário do trabalho dos órgãos de controle externo. Sim, a qualidade do ambiente de trabalho dessas pessoas, né? Sim. O TCM, doutor Henrique, tem feito uma articulação para ampliar as casas de acolhida em Goiânia? Tem tido essa conversa, esse diálogo? Então, nós estamos num momento de mudança de gestão, né, assim, durante esses últimos 2 anos, como eu disse, assim, o tribunal atuou de uma maneira muito firme através dessas provocações vindas do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, atuou lá pelo menos há uns 4 ou 5 processos que tramitaram ou ainda tramitam perante o tribunal sobre esses assuntos, sobre as casas de acolhida, o centro COP, sobre a questão do abrigamento temporário, né, em períodos chuvosos, a questão também do cumprimento da lei municipal aqui, que determina uma reserva de vagas nos contratos públicos para a população em situação de rua. Então foram todas atuações que o tribunal foi bastante firme, célere, né, através do plenário, para garantir isso. Agora nós estamos num momento de mudança de gestão, né, em que a gestão mudou, está iniciando uma nova, especificamente em relação aqui, digo, à capital, né. E nós, na verdade, agora estamos iniciando, já iniciamos desde o momento da transição, mas sobretudo agora as tratativas, né, o doutor Rafael tem sempre acompanhado também, com a nova gestão para que ela possa ampliar esse serviço, né, e realmente resolver alguns problemas que ficaram sem ser resolvidos da gestão anterior, muito embora as determinações feitas pelo tribunal, alguns problemas persistem, mas temos tentado fazer essa articulação, assim, tanto o Ministério Público de Contas quanto o próprio Tribunal de Contas, e eu acho que essa também, como a doutora Maria Eduarda falou, é a visão da Defensoria. Nós temos sempre buscado uma atuação, vamos dizer assim, mais consensual, mais cooperativa em relação à administração pública. Então, o nosso objetivo não é acionar a administração perante o tribunal para gerar uma punição. O nosso objetivo é resolver o problema da pessoa que está precisando do serviço. E o problema dela não vai ser resolvido com a penalização do gestor. É claro que essa penalização é necessária quando ele deixa de cumprir uma obrigação que lhe era necessária cumprir. Mas o nosso objetivo é tentar exatamente isso, uma aproximação consensual para que o problema seja resolvido e, no caso aqui especificamente, essa rede seja ampliada sem a necessidade de formalizar isso em um processo que vai gerar no futuro uma sanção. Então, temos começado, né, assim, temos que, mas é como o doutor Rafael falou, é um assunto que ele é muito dinâmico também, porque às vezes você vai lá hoje, faz uma visita, 80% dos problemas resolveram, na próxima visita retornam problemas que já tinham sido resolvidos e desaparecem outros. Então, nós também não temos uma estrutura tão grande que nos permita a todo momento estar ali, né, mas temos tentado sim essa solução consensual, sobretudo para mostrar para o gestor algo que eu tenho dito. Nós tivemos, não sei, eu acho que foi semana passada, um evento ali na Câmara, lançamento de um projeto Pop Rua Cidadã. Então o doutor Taires estava lá comigo, estava a ministra dos Direitos Humanos também, e lá eu falava com o doutor Taires, falei também lá no momento do evento, que é muito importante, e aí vem essa aproximação que a gente tem feito com o gestor para mostrar isso para ele, que quando a gente fala nesse tipo de política pública, isso não é um favor que a administração faz para a pessoa em situação de rua. Acho que esse é um ponto crucial, porque muitas vezes nós ouvimos do gestor público algumas falas que indicam como se aquele serviço que ele está prestando, por exemplo, fornecer uma comida, fornecer um chuveiro, uma máquina de lavar, um lugar para dormir, como se aquilo fosse uma caridade, ou como se aquilo fosse uma bondade. Não é isso, é dever da administração, porque é direito daquela pessoa. Então, a gente tenta mostrar isso para o gestor, falar: ó, isso aqui é um dever seu, porque é um direito que aquela pessoa tem de ter um lugar para dormir.
é um direito que ela tem de ter algo para se alimentar. Nós lançamos, até eu estou aqui com a cartilha em parceria com a própria Defensoria Pública também, com o tribunal e tudo, exatamente uma cartilha chamada Os Deveres dos Gestores Públicos e o Papel do Sistema de Controle Externo relacionado à população em situação de rua, para mostrar que é uma obrigação, é um dever, não é uma bondade, não é uma caridade. Então a gente tem tentado esse tipo de aproximação, tomara que a gente venha a ter sucesso, né? E aí eu acho interessante o senhor falar da cartilha, porque eu ia justamente perguntar se, olhando em retrospecto, se a gente conseguiu avançar em termos de políticas públicas voltadas à população em situação de rua, porque se hoje a gente fala dessa camada da população, se a gente chama ela de invisível, né, aos olhos da sociedade, aos olhos do poder público, parece que era pior, ou não era? Melhoramos em termos de amparo, de proteção? Olha, eu acho que avançamos em termos de percepção do problema, talvez, na abordagem da questão pelos órgãos do sistema de justiça, pelos componentes do sistema de controle externo. Eu acho que nós avançamos. Nós temos a Defensoria Pública mais atuante nessa problemática, temos Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas também bastante forte na questão. Vemos iniciativas muito interessantes também do Judiciário, que veio em boa hora, por meio de uma articulação forte também do CNJ. Então, eu penso que nesse ponto houve um avanço, e talvez esse seja o primeiro passo, né, a fagulha para iniciar o fogo. Porque dizer que houve avanço na tratativa concreta do assunto, eu não sei se a gente ainda já pode falar isso, porque os números dizem o contrário, né? Os números dizem que a população aumentou, enfim, que a vulnerabilidade é mais aguda hoje do que era antes. Esse diagnóstico ainda é difícil, penso que todo mundo está tentando entender o que aconteceu depois da pandemia, que houve um aumento muito exponencial da população em situação de rua. A gente precisa amadurecer muito no tratamento da questão para entender assim, qual que é o desafio, porque existe muita interseccionalidade na tratativa da questão. Eu digo isso porque, no sentido de que são muitos problemas, muitas vulnerabilidades que se somam, porque a pessoa em situação de rua, o problema dela não é só a habitação, né? Talvez esse seja o mais grave, mas existe problema com acesso ao emprego, existe problema com os vínculos familiares, que a doutora Maria Eduarda já tratou aqui também. Então, são muitos fatores que convergem para causar o problema que nós temos hoje. Mas acho que a gente pode ter, sim, um viés de um pouco de esperança, porque a percepção, sem dúvida, aumentou e houve um despertar do poder público que eu não percebia antes. Mas esse despertar acontece. Isso eu quero crer que vai trazer frutos, sim, ao longo do tempo, né? Eu concordo. Eu acho que a gente teve um avanço, especialmente na tratativa do tema, né? Assim, a gente teve resoluções importantes do CNJ sobre até a questão das custódias de pessoas em situação de rua. A gente teve um avanço legislativo de vários municípios, trazendo legislação própria para tratar a questão da pessoa em situação de rua em atendimento às determinações da política nacional, ainda não completamente atendida, mas a gente ouve, né, viu isso acontecer. Mas como o doutor Rafael colocou, a gente teve alguns picos aí de incremento da população em situação de rua para além da pandemia. Eu me recordo que ali 2016, 2017, quando a gente teve uma crise econômica também bem aguda, houve inclusive uma alteração do perfil das pessoas em situação de rua. A gente passou a ver muitas pessoas que, por exemplo, tinham feito um êxodo ali do interior para capitais ou para cidades maiores, que perderam empregos. E por inúmeras questões, às vezes até onde entra interseccionalidade também, uma população que é majoritariamente masculina, aquele homem que ali sempre foi o provedor da casa,
ele de repente perde o emprego, ele não consegue mais manter a família, ele tenta, né, ir para uma cidade maior para conseguir ali um emprego, ele não consegue um emprego porque a situação econômica está muito complicada, e ele também não quer voltar para casa, para aquela cidade menor, para dizer que fracassou. E aí a gente tem também uma intersecção de política de gênero aí. E ele acaba ficando ali em situação de rua. Então a gente tem inúmeros fatores que levam a isso. Eu acho que agora a gente está eu diria que a gente está num momento de diagnóstico. Um momento de olhar para essa população, de entender que a gente não está mais naquele viés, eu diria ali do início dos anos 2000, que a gente olhava para as pessoas em situação de rua e colocava, tá na rua porque quer, tá na rua porque quer liberdade, porque quer usar droga, e enfim, todas as outras justificativas, e a gente começa a ver que é totalmente plural, assim, que cada pessoa com quem a gente conversa tem uma história que levou ela àquela situação, e que a abordagem para resolver a situação de rua daquela pessoa, se assim ela quiser, vai passar por caminhos absolutamente diferentes. Então acho que agora o nosso momento é de também construir políticas públicas que venham nesse sentido, de atender essas pessoas, e nisso a defensoria tem um papel fundamental, eu diria, para entender qual é o caminho a ser seguido naquele caso. É uma perda de documento, é um tratamento de saúde, é a retomada dos vínculos, é uma passagem para que aquela pessoa retorne para a cidade de onde ela veio. Cada pessoa vai ser diferente. Eu também acredito nisso. E o simples fato de nós estarmos aqui hoje, gravando um podcast, falando de uma parceria entre o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas e Defensoria Pública nessa temática, acho que já mostra que nós avançamos nessa percepção institucional de que existe esse problema, de que ele é relevante e de que ele precisa ser resolvido, né? Então, acho que isso já é uma prova dessa evolução. É claro que como eu disse, se nós formos lá na casa de acolhida e quando nós deparamos com um colchão cheio de percevejo, às vezes aquilo fala, nossa, mas a situação está muito ruim, está ruim ainda mesmo, né? Assim, mas eu acho que tem melhorado. Se ela está ruim hoje, antes ela era ruim e ninguém via. E as instituições não percebiam que aquilo era um problema que precisava ser resolvido através dessa atuação institucional de órgãos, né, de instituições autônomas como a Defensoria, o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas. Então, acho que nesse aspecto é uma evolução, né, assim, dessa percepção, e como a doutora Maria Eduarda falou, da percepção de que a pessoa não está lá porque ela quer, né? Esse é um argumento que às vezes vem, mas a pessoa, ela não quer. Às vezes a gente fala com alguns gestores, fala, não, mas ela não quer sair da rua. Eu falo, cara, olha, concebível, olho isso, isso não é inconcebível. Nenhum ser humano vai escolher ficar na rua. Às vezes ele pode até falar para você isso, mas você tem que entender o que levou ele a falar aquilo para você, né? Porque nenhum ser humano opta por livre, consciente e espontânea vontade de ficar em situação de rua, né? Então, é o que eu tenho dito quando a gente conversa com os prefeitos sobre isso. Eu falo, aquilo ali, quando a pessoa está em situação de rua, aquilo significa que nós todos falhamos, que a sociedade falhou com aquela pessoa, né? Então é preciso aquilo, exatamente por essa heterogeneidade que o doutor Rafael falou, entender por que aquela pessoa está ali. Por que às vezes ela diz que quer continuar ali? Porque, na verdade, existe algo por trás que precisa ser reparado, né? Então, eu acredito que nessa percepção do problema nós evoluímos bastante. Sobre isso, é bom lembrar que muitas vezes a situação de onde ela veio, a referência daquela pessoa, por exemplo, é muito pior do que a situação de rua. Então, quando você pergunta se ela prefere ficar em situação de rua, às vezes ela prefere em relação ao quadro onde ela se encontrava antes. Aquela pessoa nunca exerceu o direito à moradia da forma que nós que estamos aqui sentados exercemos. Então, para ela, talvez, vir de um ambiente familiar violento, de um ambiente familiar onde há um abuso ali de álcool e de drogas, de fato, a depender da situação que ela tinha antes, a situação de rua vai ser, em alguma medida, melhor porque ela está livre ali daquela violência, mas tem que ir além da primeira página, né, quando a pessoa faz essa afirmação.
nesse ponto do diagnóstico mesmo, do porquê a situação de rua existe para cada indivíduo, eu vejo avanços. Os dados são discrepantes conforme a fonte que se olha, né, conforme a pesquisa, mas existia, eu acho que até existe ainda no imaginário geral, uma percepção de que a pessoa em situação de rua tá ali porque usa droga, é porque bebe, porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. E eu vejo que a gente caminha no sentido de transformar essa percepção por meio das pesquisas que são feitas. A, a questão da adicção em álcool e droga, quando a gente olha para essas pesquisas, ela nunca está em primeiro lugar. A depender da fonte, está em terceiro ou quarto lugar. Então você vê, primeiro vem questão de deterioração da condição de moradia que a pessoa tinha, rompimento de vínculos familiares, questões econômicas. Só depois disso que normalmente vem a questão de adicção. Então veja que é uma parcela que é relativamente pequena dessas pessoas que estão na rua hoje, que estão ali por causa disso, né? A superação desse viés preconceituoso, eu acho que está acontecendo, e isso é uma vitória. Sobre isso, eu sempre me lembro disso, eu acho importante mencionar. Eu tive um professor uma vez que falava assim: ah, porque vocês ficam negando dinheiro quando alguém pede na rua, porque fala, vai beber, vai usar droga. Ele falava, mas se eu tivesse em situação de rua, eu podia até não ter chegado lá por conta de álcool e droga, mas para tolerar viver no meio da rua, certamente é uma saída. Então, às vezes, a adicção ela não é o que levou a pessoa àquele lugar, mas é um problema de saúde pública decorrente da situação de rua. Então, mais uma vez, os problemas estão todos imbricados, é questão de saúde pública, é questão de política pública de acesso à moradia, é questão de transporte público, tudo isso está incluso na solução, né, na concretização dos direitos da pessoa em situação de rua. É mais complexo, né, do que a gente imagina e do que o tempo nos permite aqui para discutir nesse podcast. E eu acho que a gente vai chegando aqui agora ao final já da nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui, porque foi um debate muito rico, né? A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre esse tema, porque ele não se esgota, né, tão facilmente. E eu gostaria de convidar vocês para as considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu então, para finalizar a minha participação, eu agradeço mais uma vez, agradeço aqui à Defensoria Pública do Estado de Goiás, né? Faço questão de registrar aqui o agradecimento ao Dr. Tiago Gregório, que é um grande amigo, um grande parceiro, ao Dr. Domilson, que foi quem iniciou, né? Também um grande amigo, um grande parceiro, que iniciou essa atuação em conjunta nossa. Dr. Rafael, doutora Maria Eduarda, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E o Ministério Público de Contas é isso, é uma instituição que, junto com o Tribunal de Contas e junto com as instituições parceiras, como o caso da Defensoria Pública, nós buscamos atuar para transformar a vida das pessoas. A nossa missão é essa, eu digo lá no dia a dia. Nós temos que atuar conforme o ministro Aires Brito, né, do Supremo Tribunal Federal, fala, para diminuir o abismo que existe entre aquilo que a Constituição promete e a realidade. Né? Existe um abismo entre isso, entre as promessas constitucionais, os direitos que estão na Constituição e aquilo que nós nos deparamos na realidade. Então, a nossa missão é tentar reduzir esse abismo, é tornar aquela promessa constitucional mais próxima da realidade, ou tornar a realidade mais próxima dessa promessa constitucional. E no campo da população em situação de rua é exatamente isso que nós temos feito e que nós continuaremos fazendo, mas para isso contamos sempre com instituições como a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Eu também queria agradecer o convite aqui da nossa casa, né, da Defensoria, para tratar sobre esse tema. É um tema muito caro para a Defensoria enquanto instituição, acho que para todos nós que fazemos parte do Núcleo de Direitos Humanos, é uma pauta que nos exige e que nos cobra. E diante de todas as limitações, eu acredito que a Defensoria tem feito um papel assim brilhante nos últimos anos, com a instituição do Defensoria na Rua, com toda a tarefa de angariar dados que a gente tem feito,
de fortalecer essas parcerias que permitem essa atuação. Espera-se, aqui faço votos de que a gente continue mais e mais se tornando referência, inclusive nacional, no tratamento da questão, né, da efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua, como a gente tem feito até agora, principalmente através do núcleo. Prazer enorme participar do podcast aqui. Eu faço o meu reconhecimento da qualidade e da importância do trabalho da DICOM, que assim, é quem nos projeta para fora da instituição. É um trabalho fantástico, eu nunca vou cansar de enaltecer e de agradecer. Vida longa de com. Sim, satisfação estar aqui com a doutora Maria Eduarda, que eu admiro muito o trabalho dela. E aqui um agradecimento muito especial também ao doutor Henrique. Doutor Henrique, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, né? Eu venho do TCM, eu fui auditor do TCM, fui assessor do doutor Henrique. Então, pude colaborar com o Ministério Público de Contas, o doutor Zé Gustavo Ataíde também. Uma grande instituição com um trabalho muito valioso, e essa parceria com os senhores nos deixa muito, muito honrados. E, enfim, o tema Pop Rua é de fato muito caro e exige que nós nos transformemos para poder lidar com ele. Eu me recordo que o ministro Barroso fez uma espécie de exortação, de convite, né, para que nós, quando formos lidar com esse tipo de assunto, a gente tem que se despir da arrogância das vidas que, entre aspas, deram certo. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para essa população, para que a gente entenda o fenômeno e possa enfrentá-lo da maneira mais adequada, né? Muito obrigado e contem sempre comigo. Obrigada, a gente que agradece. Eu quero, antes de encerrar aqui, quero mostrar aqui a capa da cartilha, né, que foi desenvolvida pelo Ministério Público de Contas do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios, que é voltada para os gestores e também para a rede, né, que trabalha na área. Então, eu tive a oportunidade de ver a edição antes da publicação. É um material muito rico, de pesquisa, de consulta diária, né, e quem não tem ela física consegue encontrá-la onde? Sim, tem no site do Ministério Público de Contas, né? Tem ela disponível lá na versão digital também para poder acesso a todos. Ai, que bacana. E a gente vai ficando por aqui e eu peço a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, para indicar os nossos episódios, indicar essa temporada que está muito especial. E quero agradecer muito aos defensores, a defensora que está aqui, agradecer muito ao procurador-geral por ter nos prestigiado aqui nesse episódio. Muito valiosa essa parceria entre Defensoria Pública e o MP de Contas. Então vamos ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês aqui na nossa mesa, na nossa bancada do nosso podcast Artigo 134. E eu convido a todo mundo a compartilhar, indicar essa nossa temporada muito especial sobre a população em situação de rua. E até o próximo episódio do Artigo 134. Curta, compartilhe e participe desse debate e dessa discussão. Esse podcast é uma produção da Diretoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado de Goiás, em apoio ao trabalho que o Núcleo de Direitos Humanos tem feito, muito especialmente nessa pauta, através da subcoordenação de pessoas em situação de rua e LGBTQIAPN+, conduzida aí pela subcoordenadora defensora pública Kathleen Chaves. Fiquem bem e até a próxima.